Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. Onde estão os pais de filhos crianças aqui da igreja? Você que é pai que tem filho criança aqui na igreja. Amém? Ouça o que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Ensine o seu filho que dentro da igreja ele precisa se comportar bem, porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. Nós estamos na igreja. Está ouvindo? Amém? Eu sei que tem muita gente que fala assim no coração: pastor vai ser pai, agora ele vai saber o que é ser pai. Eu vou saber o que é ser pai porque eu soube ser filho. Eu soube ouvir os meus pais. Sabe o que acontecia comigo, irmão? Eu não penso que eu era uma criancinha quietinha dentro da igreja, que eu não era. Eu sou Tiago. Você já conheceu algum Tiago quietinho? Só que os meus pais, eles sabiam me corrigir. Está entendendo? Quando eu não me aquietava dentro da igreja, tá? Fica de pé aí, mãezinha, fica. Olha o tamanhozinho dessa mulherzinha aí, ó. Aí, ó. Bem pequenininha. Olha aí para todo mundo ver como a senhora é linda. Sabe o que a mamãezinha fazia? Quando eu começava a correr dentro da igreja, ela me pegava pelo braço, me levava lá atrás e dizia o seguinte: você vai se comportar ou você vai querer apanhar? Pastor, você está incentivando eu a bater no meu filho? Se for o caso, a Bíblia diz que você deve corrigi-lo com vara. Se ele não respeita a sua palavra, ele vai respeitar a Joaninha, que era a que eu levava no final do culto. O papai não precisava dizer nada, ele só olhava. O olhar do papai eu já entendia tudo que em casa a gente ia conversar. E eu particularmente preferia apanhar do pai do que conversar com ele. Apanhar era melhor, certo? Então, querido, ensine o seu filho que esse lugar é a casa de Deus. Eu vejo crianças aqui que ficam em pé nessas poltronas. Se o seu filho fica em pé no sofá da sua casa, lá é a casa dele, aqui é a casa do Senhor. Se ele corre na sua casa, lá é a casa dele, mas aqui é a casa do Senhor. Então nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Precisamos ensinar. Sabe por quê, irmão? Porque quando ele crescer, ele vai ter esse discernimento, ele vai ter o temor, ele vai compreender as coisas de Deus. Amém? Então eu precisava te dar essa palavra, porque eu vejo todo culto a mesma coisa. Na hora que a gente vai liberar as crianças, parece um enxame de ovelhinha e vai correndo. E eu já tenho advertido. Se eu não tenho conseguido advertir, dizendo para você que é perigoso, ele pode cair, ele pode se quebrar, pois eu vou advertir biblicamente, dizendo para você que isso é errado, esse comportamento é errado. E se o seu filho age dessa maneira dentro da igreja, é porque em casa ele não tem aprendido como ele deve se portar. Amém? Então guarde com carinho isso no seu coração. Eu não falo por raiva, eu falo para lhe ajudar, para que quando o seu filho crescer, ele entenda as coisas de Deus e as coisas de casa. Amém, querido? Guarda com carinho no teu coração essa palavra. Mas vamos lá, capítulo 7. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Neto, né? Esses dias passou aí por uma barra muito pesada, mas o Senhor deu graça e está dando, Ele vai continuar dando, em nome de Jesus. Ele é caminhoneiro, irmãos, e estava vindo de viagem, de um tour pelo Brasil, e aqui próximo, numa cidade, Russas, né? Colada ali em Limoeiro, o carro estourou um pneu e incendiou o caminhão inteiro. E graças a Deus, nós louvamos a Deus que não houve nada com ele, está bem, está intacto. Houve prejuízos materiais, prejuízos emocionais, mas se o Senhor preservou em vida, pode ter certeza que Ele vai fazer coisas muito maiores do que o que Ele já tem feito aqui em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: os irmãos, eu sou chato, eu sei, mas eu te amo, viu? Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Urra!
Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido, O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Os maridos que estão aí do lado da mulher dizem assim: tá vendo? Mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Esse negócio de estar cansado, cai fora. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento dos dois, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Cai fora. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros: cadê os solteiros aí? Dê glória a Deus. Cadê os solteiros aí? Diga glória a Deus. Ixi. Você já sabe o que é que vem por aí, né? Digo, porém, aos solteiros: cadê as viúvas? Diga glória a Deus. Que é bom que fique como eu. Como? Sem ninguém. Mas se não podem ficar, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar, ou do que arder, em outra tradução. Todavia, cadê os casados? Diga glória a Deus. Eita, que é gente casada. Aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. O apartar aqui é relação sexual, tá bom? Se porém se apartar, que fique sem casar. Tá entendendo, irmão? Se você se divorciar e não quiser mais nada com o marido, fica sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, e não o Senhor: se algum irmão tem uma mulher descrente, e ela consente em continuar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se separar, apartar-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque da onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado sendo circunciso? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo? Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim como virgem. Estás ligado à mulher? Não busque se separar dela. Está livre da mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, tu não estás pecando. E se a virgem casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é o que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E não agrada não, para ver. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo e como em agradar ao marido. Está vendo, irmã? E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgindade, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, mas case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no coração a guardar a sua virgindade, e esse faz muito bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, solteira, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Só na leitura já deu para entender tudo, não deu? Vamos entender esse negócio aqui? Vou precisar que você deixe eu passar 15 minutos do horário normal, tá bem? Você vai me dar sua atenção de presente, não vai conversar com ninguém? Glória a Deus, vamos lá. 3 considerações rápidas sobre esse texto. Primeiro, esse capítulo é escrito em resposta a algumas perguntas que a igreja de Corinto faz ao apóstolo Paulo. Isso fica muito claro no versículo 1, quando Paulo escreve dizendo o seguinte: ora, quanto às coisas que me escrevestes. Isso dá a entender que a igreja de Corinto estava com dúvidas, e eles lançaram uma carta para Paulo fazendo perguntas, e Paulo estava respondendo as perguntas e as dúvidas que eles tinham. Amém? Os coríntios parece que estavam tendendo a menosprezar o casamento. Isso lembra alguma sociedade? Isso lembra algum tempo específico da humanidade? Eles estavam desprezando o casamento. Vamos lá. E eles estavam sugerindo que separar seria melhor quando, por exemplo, um crente era casado com uma não crente. Isso lembra algumas pessoas que fazem parte da fé. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. Segunda consideração sobre o texto: aqui não se trata de um tratado teológico de Paulo sobre o assunto. Isso quer dizer o quê? Paulo não escreveu uma teologia a respeito do assunto. Ele estava utilizando algumas coisas que Jesus ensinou, e outras coisas ele estava ensinando de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus e tudo aquilo que ele recebeu por revelação do Evangelho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Algumas pessoas utilizam algumas expressões desse capítulo inteiro, principalmente aqueles que professam uma teologia liberal, que são oriundos do pensamento filosófico liberalista. Eles acreditam que esse texto não há uma intervenção divina. Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, acreditam que aqui Paulo está simplesmente tecendo opiniões dele, no que não é verdade. Paulo está ensinando a respeito das palavras que o próprio Jesus ensinou a respeito do casamento, que está em Mateus, e aquilo que Jesus não falou, Paulo recebeu de Deus a autoridade para ensinar a igreja. Então, no que ele está ensinando a igreja, é tão palavra de Deus quanto as palavras que Jesus ensinou a respeito do casamento. Amém?
Essa é a segunda consideração. Terceira consideração, esse capítulo está endereçado para 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de situações dentro da igreja. Primeiro, ele endereça esse capítulo aos irmãos que são casados. Cadê os irmãos casados aí? Levanta a mão e glória a Deus. Segundo, ele endereça o capítulo para os irmãos que são casados ou juntos com pessoas que não praticam a mesma fé, com incrédulos, podemos dizer assim, com pessoas que não professam a mesma fé que nós. E terceiro, ele endereça esse capítulo para os solteiros. Cadê os solteiros? Levanta a mão. Irmão, levante a mão, porque dentro da igreja pode ter uma pessoa solteira também, e Deus pode fazer um milagre na sua vida. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começar pelos casados? Bora começar pelos casados? Quem é que está com a esposa e o maridão aí do lado aí? Então, agarra aí no bracinho aí, irmão, para ele não fugir, nem para ela fugir. Segura aí, irmão. Vamos lá. Existem 3 considerações sobre o casamento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Primeira consideração: o casamento é heterossexual. Está entendendo? Casamento é heterossexual. Está na internet, não tem problema. Casamento é heterossexual. Como é que você pode me afirmar isso? Lá no livro do Gênesis está escrito o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher. Diga para o seu vizinho: o casamento é heterossexual. O que passar disso é procedência do maligno. Amém? Pastor, mas o que vale é o amor. Não é o que estão dizendo hoje na sociedade? Não, mas o que vale é as pessoas serem felizes. Não, o que vale é o que a palavra de Deus diz. E a felicidade está na palavra de Deus. Está escrito no Salmo de número 1: aquele que teme ao Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí vocês sabem o resto do texto. Ele vai ser um homem feliz. Feliz é aquele que observa a lei do Senhor. Quem observa a palavra do Senhor, a lei do Senhor, você é uma pessoa feliz. Diga para o seu vizinho: você é feliz, tem um sorriso, irmão. Amém? Então repita comigo: casamento é heterossexual. Segundo, casamento é monogâmico. Fala em português, estou falando. O que é um casamento monogâmico? É um casamento de um homem e de uma mulher, sem uma terceira pessoa. Cadê as mulheres? Diga para o seu marido: você está entendendo, irmão? E o marido diga para a mulher: você está entendendo também, só você? Casamento é monogâmico. Só existe uma outra pessoa que pode estar dentro do casamento. É a terceira dobra, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode estar dentro da nossa relação de casamento. Amém? Casamento é monogâmico. E terceiro, casamento é monossomático. Piorou. O que é um casamento monossomático? É quando os dois dentro da relação se tornam um. Monossomático é a união espiritual que existe entre o homem e a mulher, e ambos tornam-se uma só carne. Amém, queridos? Vamos lá. Paulo está ensinando sobre a relação do casamento nesse texto. É o primeiro assunto. E aqui ele começa dizendo que no casamento não existe maior e nem menor, existe uma igualdade. E o que vai existir é uma diferenciação de papéis. Está entendendo, irmão? No casamento não existe quem é maior ou quem é menor. O que vai existir são uma diferenciação de papéis. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quando os papéis são bem estabelecidos e bem definidos, o relacionamento conjugal anda muito bem, porque cada um sabe devidamente qual é o seu papel. Eu sempre gosto de dizer, quando eu estou celebrando um casamento, que Deus nem fez a mulher do crânio para que ela não estivesse acima do homem, e nem fez ela
do dedo do pé, para que não estivesse abaixo dele. Deus tirou ela da costela, do lado, para andar os dois lado a lado. Então não existe essa relação de quem é maior ou de quem é menor, existem relação de papéis. Quem está me entendendo? Vamos lá. Então, no versículo de número 3, Paulo utiliza uma palavra benevolência. Ele diz que o marido deve usar de benevolência para com a mulher, e que a mulher deve usar de benevolência para com o marido. Quando eu fui olhar a palavra benevolência, eu vi que no latim a palavra benevolência é benevolere. Bene quer dizer bem, e volere quer dizer querer bem, desejar, fazer aquilo que é bom, boa vontade, bondade e generosidade. O que o texto está dizendo, a primeira coisa que Paulo está dizendo para os casais é que tanto o marido quanto a esposa devem tratar com bondade um para com o outro. Nós temos percebido, irmãos, na relação de casamento, e digo isso por ser casado, que muitas vezes existem maus tratos dentro do casamento. E eu vi uma pesquisa antes de ontem que me deixou muito assustado. Nessa pesquisa diz que 40% das mulheres sofrem maus tratos dentro de casa, e grande parte dessas mulheres estão dentro de um lar cristão. Isso é muito sério. Nós temos percebido na sociedade o alto índice de crime contra a mulher. Quem tem visto isso? O texto inicia dizendo que o marido deve tratar a mulher com bondade, com generosidade, com afeto, com respeito. Cadê os homens aqui? Paulo está dizendo para o homem que é casado que a prioridade da sua vida deve ser a sua mulher. Os melhores sentimentos devem ser determinados para ela. O melhor do seu tempo deve ser determinado para ela. O melhor do seu investimento. Ih, pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Eita Jesus, começou já. Começou. O melhor do seu investimento deve ser para ela. Quantos estão me entendendo, irmão? Mas existem homens que são casados com o trabalho. Fala, Jesus. Existem outros que são casados com a televisão. Outros são casados com o celular. E outros são piores, são casados com os amigos. Diga para o seu vizinho: se você é casado, você tem uma esposa, e você deve tratá-la com benevolência. Amém? Mas ele não para aí, ele diz que a mulher deve fazer a mesma coisa. As mulheres estão cheias de direitos, né? Pode tudo, o homem não pode nada. Se o homem briga, ela acha ruim, mas se ela briga, o homem não pode achar ruim. É verdade, eu só estou vendo os irmãos falando e tudo com medo aí de gritar glória a Deus. Já tem mulher batendo, fala para você ver se você não é? Deve se tratar com benevolência o marido também. Escute bem. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e eu vi ela levando um carão de uma pessoa. Sabe o que ela fez? Nada. Mas o marido dela foi falar a mesma coisa de um jeitinho, ela achou ruim. Eita Jesus! Tá rindo por quê, meu? Tô falando isso não. Você está entendendo? Você já percebeu isso? Que às vezes não há esse equilíbrio dentro da relação do casamento. O que a Bíblia está dizendo é que numa relação de casal existem direitos iguais, e toda relação
que existem direitos, existem deveres. Você já percebeu que o marido não acha ruim que o patrão dele cobre que ele chegue no horário? Mas o marido acha ruim quando a mulher cobra que ele chegue em casa no horário? Você já percebeu que há essa desigualdade, esse desnivelamento dentro da relação de casamento? E olha, pesquisas apontam que a maioria dos casais se separam não é por falta de amor, mas é porque eles não conseguem se entender dentro da relação de casamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo que é saúde para nós é que numa relação de casamento existem direitos e deveres iguais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E o marido aproveita para cutucar a esposa e a esposa para cutucar o marido. Escute, queridos, quando casamos, nós estamos entrelaçados em uma aliança espiritual e carnal também. Você está entendendo? Casou, você está ligado em uma aliança espiritual e carnal. Vamos lá, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo continua falando a respeito dos deveres dos maridos. Ele diz o seguinte: o marido e a esposa não têm direitos sobre o seu próprio corpo. Cadê o marido e a mulher aí? Levanta a mão. Diga para o seu vizinho: por que você não entende isso? Fala o marido aí para a mulher: você é minha. Diga: você é meu. Fala, papai Nanai. Fala, Jesus. É só para os casal aqui, viu? Só para quem é casado. Pastor, mesmo só casado, se preocupe não, que já chega a sua também. Mas não é a sua mulher não, é a sua aqui na palavra. Vamos lá. O corpo do marido pertence à esposa. Cadê as mulheres aí? Casadas, não dá nenhum grito de glória a Deus. Tudo bem, está mais gordinho do que antes. Não tem mais tanquinho, agora é uma bolinha. Anda comprando camisa com melancia dentro. Mas é seu, irmão. É seu, para a glória de Deus. Amém? O corpo do marido pertence a quem? A esposa. Mas a Bíblia também diz que o corpo da esposa pertence ao marido. A gente quer, irmão Rafael. O corpo da esposa pertence ao marido. Eu tenho visto uns videozinhos que eu acho muito engraçado. Minha esposa sabe, eu acho que ela estava no mundo. Mas o pastor Carlos, eu já mostrei para ele já. Tem um pastorzinho, bem pequenininho, moreninho, que anda no meio da rua da Bahia pregando. Ele dá uns gritos, lá. E ele fala umas coisas que são engraçadas, né? Que são até às vezes exageradas, mas existem verdades naquilo que ele fala. E essa é uma das coisas que nós precisamos compreender a respeito da mulher. Viu, irmã? O seu corpo pertence ao seu marido. E pare com essa história de você estar dizendo que está cansado e está com dor de cabeça. O seu corpo pertence ao seu marido. E Paulo vai explicar o porquê que ele está dizendo que o corpo do marido pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao marido. Vamos continuar aqui, ó. O marido e a esposa não têm direito sobre os seus próprios corpos. O corpo do marido pertence à esposa, a esposa pertence ao marido. O marido e a esposa não devem se privar de terem relações. Por quê? Porque quando eles se privam, quando o marido diz não quero, quando a esposa diz não quer, a Bíblia diz que nesse momento abre-se uma brecha, abre-se uma lacuna. Para quem entrar? Para quem? Para esse bicho feio dele. Para o diabo entrar. Ó, e no meio dessa brincadeira, pode ter certeza que ele entra, ciranda, faz a festa e destrói. Eu não consigo acreditar, meu irmão. Você pode ter tanto tempo de casado que você tiver. Eu não consigo acreditar que um homem e uma mulher casado, ainda que muito tempo de casado, eles não tenham vontades e desejos.
Se o marido e a mulher estão se privando e não estão tendo relação, alguma coisa está acontecendo de errado. E é muito bom que você desperte, ore a respeito disso e peça uma direção ao Senhor antes que Satanás entre no meio do seu casamento e faça a festa que ele quer fazer. Eu declaro em nome de Jesus, queridos, Satanás não vai entrar na sua casa, Satanás não vai se andar no teu casamento, Satanás não vai roubar os sentimentos do teu marido e nem vai roubar os sentimentos da sua esposa. Em nome de Jesus, o seu marido pertence a você, você pertence ao seu marido, e Deus vai ser glorificado dentro desta relação, em nome de Jesus. Escute, só há uma possibilidade que a Bíblia abre com concessão para que o marido e a esposa não tenham relações sexuais. É quando os dois, em concordância, decidem não fazer isso, para eles se dedicarem ao jejum e à oração. E a Bíblia ainda vai dizer muito mais, que esse período precisa ser curto, ele não pode ser muito longo. Então os irmãos que gostam de orar um mês, aí vigia. As irmãs que gostam de orar um mês, aí vigia, tá certo? O período de espaço tem que ser curto para que Satanás não entre no meio dessa relação. Amém? Vamos lá. Que não haja separação entre o homem e a mulher. Aqui a separação, no caso, divórcio. Pois o que Deus uniu, o homem não separa. Versículo de número 11. Versículo, é porque não está com data show aqui, né? Vamos lá. Versículo de número 11 diz assim: se porém se apartar, no caso aqui divorciar, né? Que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Diga para o seu vizinho assim: divórcio não vem do Senhor. Diga para o seu vizinho: Deus odeia o divórcio. Escute, queridos, existe uma outra moda que está acontecendo no Brasil e em todos os países do mundo, é a onda do divórcio, é a moda do divórcio. As pessoas que casavam há um tempo atrás, elas casavam convictas de que elas iriam até o final. As de hoje vão casar, os pais já dizem: se não der certo, seu quarto está aqui de volta, você pode voltar para casa. Você já viu situação assim? Que os pais dizem isso: meu filho, vá, se não deu certo, aqui o seu quartinho está no mesmo lugar, você pode voltar para casa. Esse é um entendimento errado. Escute, queridos, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Não existe concessão para divórcio. Só existe uma concessão. É se houver uma infidelidade conjugal, mas ainda assim a Bíblia orienta para que haja o perdão. O perdão sempre será o melhor caminho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas eu tenho certeza que na grande maioria das vezes os casais que estão passando por dificuldades e tribulações, existem pessoas por trás que ficam aconselhando que haja divórcio. Essa não é a vontade de Deus. Eu quero declarar que se alguém entrou aqui com essa mentalidade de divorciar, Deus está fazendo esse pensamento cair por terra hoje. Deus quer restaurar o seu casamento, meu irmão. Deus quer restaurar o seu casamento, minha irmã. É possível que vocês desfrutem o melhor de Deus e os melhores dias do seu casamento ainda em vida. Cadê os casais? Levante a mão aí que eu quero profetizar. Eu quero declarar que os melhores dias do seu casamento ainda vão chegar para a glória de Deus. Os melhores dias da sua família ainda vão chegar para a glória de Deus. Satanás não vai destruir a sua casa. Eu quero declarar que o vento pode até bater, mas a sua casa não vai cair, ela vai permanecer de pé. Aleluia. O conselho de Deus para o casal é sempre o perdão. Lembra daquele texto que diz
Não deixe com que o sol se ponha sobre a sua ira. Sabe qual foi o problema do divórcio? Sabe por que foi estabelecido o divórcio na lei de Moisés, irmãos? Por causa da dureza do coração do homem. Sabe onde é que inicia-se um divórcio? Casais que não conseguem dialogar. O divórcio começa aí. Satanás começa a separar o casal dentro de casa. Vocês estão entendendo? Isso aqui é muito sério. Eu estou falando para casais hoje à noite que estão com sentenças de separação que o diabo já deu, porque não conseguem mais se entender dentro de casa, não conseguem se olhar. O marido olha para a esposa e a esposa olha para o marido como se fossem inimigos. Escute, seu inimigo é o diabo. Seu inimigo não é seu marido, seu inimigo não é sua esposa. Nós não estamos lutando contra carne nem sangue, nós lutamos contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E eu quero declarar que essa sentença do diabo contra a tua casa vai cair por terra. Aleluia. Está com raiva, pastor? Estou do diabo. Estou indignado com esse bicho feio, chifrudo. Quem está entendendo aí a respeito do casal? O que impede, irmão, de você conversar com a sua esposa? O que impede, minha irmã, de você conversar com seu esposo? Sabe o que impede da gente conversar? A ofensa. É um coração ofendido. Tudo se ofende, tudo se machuca, tudo se magoa. Mas entenda que se nós não conseguirmos dialogar, para onde vai essa relação? Como é que ela vai continuar? É preciso colocar um fim nisso, meu irmão. Deus está falando com pessoas hoje. É preciso colocar um fim nisso, minha irmã. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Talvez o orgulho esteja falando mais alto, mas hoje o Senhor está quebrando esse orgulho em nome de Jesus. Quem não conversava vai voltar a conversar para a glória de Deus. Quem não se olhava mais no olho vai voltar a se olhar em nome de Jesus. Quem não expressava mais sentimento vai voltar a expressar. E quem não namorava mais vai namorar em nome de Jesus. Aleluia. Cuidado só com o menino. Vamos pular agora dos casais para o segundo assunto, para o segundo grupo de pessoas que Paulo escreve nesse capítulo. Ele escreve para aqueles que são casados ou juntos com o descrente. Ao se converter, ao que se converteu, ou aquele que já está na fé, Paulo está escrevendo para esse grupo de pessoas, mas que o seu cônjuge ainda não é convertido. A orientação do Senhor é para não se separar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os mais novos aqui possivelmente não vão compreender. Mais novos que eu digo não é na idade, é na fé. Mas eu conheci muita mulher de Deus, pastor Carlos, que chegava para mim e dizia assim: eu estou orando para que o Senhor mate o meu marido. Eu conheci um bocado dessa. Eu conheci muita. As feiticeiras gospel, que ora para Deus matar o marido. Eu conheci muita. E conheci muitas que olhavam para o marido e diziam assim: olha, se tu não me acompanhar na obra, Deus vai te tirar de mim, ou Deus vai me tirar de ti. Escute, querido, Deus não quebra princípio. Deus não quebra as leis que Ele mesmo estabeleceu. Se você é casado com uma pessoa que ainda não professa a mesma fé que você, a palavra de Deus para você é: permaneça casado. Por que eu devo fazer isso? Porque é tão linda a palavra de Deus. Sabe o que a Bíblia diz a respeito daqueles que são casados com pessoas que não professam a mesma fé? No versículo de número 12, no versículo de número 13, a palavra de Deus afirma que o crente que é casado com o não descrente, com o descrente é santificado por causa da vida daquele que é crente. Você está entendendo isso, irmão? Que coisa séria. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu marido que ainda não é evangélico, que a sua esposa que ainda não é evangélica, Deus está santificando ele e ela por causa da sua vida, e Deus vai fazer uma obra linda na vida dele ou dela por causa de você.
Você vai entrar por aquelas portas com o seu marido ou com a sua esposa, glorificando ao nome do Senhor, porque Deus está trabalhando na vida do seu cônjuge. E isso é tão sério que quando a pessoa crente, casada com uma descrente, tem um filho, a Bíblia diz que Deus também santifica a vida da criança. A criança é purificada, é santa, porque no meio dessa relação existe alguém que teme, que busca, que obedece à vontade do Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A mulher ou o homem casado ou junto com alguém não crente não pode ser privado do batismo. Vou explicar isso aqui agora. Por exemplo, a irmã ela já tinha um relacionamento, ela não era casada no papel, era junta, ou é junta, mas ela se converteu ao Senhor, ela está vivendo uma vida piedosa diante do Senhor. Qual é o correto? É que ela case, só que o marido dela não quer casar com ela. Não é igual o Basílio, que casou para a mulher poder se batizar, né? O marido não quer casar com ela. Por quê? Não, porque ele tem na cabeça, você vai rir agora, ele tem na cabeça dele que está dando certo até agora, e que se ele casar, ele vai separar, porque um amigo dele ficou muito tempo junto e casou e separou, ele vai separar também. Tem muita gente que pensa desse jeito. Aí eu pergunto para você, essa mulher, ela tem sido temente a Deus, sim ou não? Ela tem obedecido a palavra de Deus, sim ou não? O Senhor já regenerou ela, já salvou ela, sim ou não? Então quer dizer que ela pode servir. Deus ouve a oração dela, a igreja recebe o dízimo dela. Se Jesus voltar e ela não for casada, ela vai para o céu. Então por que ela não pode se batizar e ceiar também? Pastor, mas desse jeito a gente vai estar incentivando as pessoas a não casarem. Nada disso. É diferente se dois estiverem dentro da igreja, os dois forem juntos e não casam porque não quer. Não casa porque não quer. É outra coisa. É um outro procedimento. Nós estamos falando de uma pessoa que está na fé, mas o marido que não é crente não quer casar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que se apartar do marido? Ela tem que deixar o marido? E os filhos que ela teve com ele? E aí, como é que vai ser? Vocês estão entendendo? É assim, irmão. Vamos lá. Muito obrigado pelo seu amém empolgado. O conselho da palavra de Deus, olha, o conselho é sempre tentar que o cônjuge case. Aí o Basílio casou, né? O conselho é sempre, irmã, fale com o seu marido para ele casar. Não, pastor, eu falei, eu não quero nem conversa de casamento, pastor. Amém, irmã. Você vai servir ao Senhor com alegria. Se Jesus voltar, você sobe porque você tem sido fiel a Deus, pois você vai servir ao Senhor com alegria em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão, agora, a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que se o cônjuge que não é crente deixar a mulher ou deixar o marido, porque ambos aceitaram a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que esse está livre. É diferente de quem é casado. Está entendendo? A Bíblia diz que esses estão livres. Está me entendendo mesmo, irmão? Se você tiver dúvida, você me pergunta depois do culto. Vamos lá. No versículo de número 15, a palavra de Deus afirma que se o descrente se separar, o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, pois Deus os chamou para a paz. O critério deste é diferente para aqueles que são casados, como eu expliquei. Agora vamos para o solteirão? Não tem solteiro nessa igreja? Ei, quem está namorando é solteiro, viu, irmão? Vou só lhe dizer, quem está namorando é solteiro. Você só é aliançado quando você está casado, viu? Isso aí fica muito claro para você que está namorando. Por enquanto você não casou, você é solteiro. Isso não quer dizer que você tem que estar com o olhinho de solteiro, não. Tá certo? Isso só quer dizer que você ainda não está numa relação de casamento. Ok? Vamos lá. Aos solteiros, Paulo inicia dizendo no versículo 8: aos solteiros e às viúvas, bom é que ficasse como eu, solteiro. Quando eu era criança, vou dizer uma coisa para vocês, vou confessar para vocês, todas as vezes que eu ouvia um pastor dizendo, Jesus está voltando, eu me tremia todinho.
Aí eu dizia, sabe o que, irmã Jaceira? Eu dizia assim, Senhor, por favor, deixa só eu casar. Espera só eu casar. Todo mundo é possível, todo mundo vai casar, só não eu, Senhor. Só espera eu casar, olha aí. Olha a minha cabeça. Mas o que Paulo está dizendo é que os solteiros, por ele, deveriam continuar solteiros. No versículo de número 32, ele diz que um solteiro deveria ficar como ele, por quê? Porque o solteiro tem tempo para cuidar das coisas de Deus. Ele cuida das coisas de Deus e tem tempo para cuidar de como deve agradar ao Senhor. Da mesma forma ele fala para a mulher, o solteiro tem tempo para se dedicar às coisas do Senhor. Cadê o irmão Samuel? Eu vi o irmão Samuel hoje aqui com a irmã Raquel. Está aqui, ó. O irmão Samuel e o irmão Cleiton, outro casado, eles estão engraçados. Nenhum dos dois levantaram a mão na hora do culto administrativo dizendo que iam ajudar na limpeza da igreja. Mas é os dois que estão vindo limpar a igreja e os dois são casados. Estão dando uma aula de serviço ao Senhor para os solteiros. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu era solteiro, o meu tempo total, integral, era para se dedicar exclusivamente às coisas de Deus. E sabe qual era o meu maior prazer, pastor Neto, dentro da igreja? Não era estar em cima de um púlpito com o microfone na mão, não. Eu tinha prazer de chegar na igreja cedinho, que desse tempo de eu voltar para casa para tomar banho, para limpar a igreja. Eu amava limpar a igreja. E eu limpava uma igreja, não era maior do que essa não, era menor, mas às vezes eu limpava sozinho, tinha uma escala. O Lucas fazia a mesma coisa. Uma semana era minha, outra semana era dele. Sozinhos a gente limpava a igreja, porque o solteiro, os bancos eram de madeira, a gente tinha que colocar um em cima do outro, né? No altar tinha os tapetes que tinha que tirar, tinha que bater, a maior coisa, irmão. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Cadê os solteiros aqui que não estão ainda dentro do casamento? Está entendendo, irmão? Você tem tempo para cuidar das coisas do Senhor. O cara que é casado quer não. Casado não. Tudo que ele vai, a mulher marca colado. A mulher que é casada, tudo que vai fazer, vamos sair para onde, minha filha? Como é que é? Estou com fome. Não, vem fazer minha comida. Você quer, minha roupa está suja. Pastor, você quer uma empregada? Não, mas faz parte do meu pacote. Oi, irmãos, não se aborreça comigo. Vamos lá. Paulo está dizendo que os solteiros e as viúvas deveriam ficar do jeito que ele ficou, porque tem tempo para se dedicar às coisas do Senhor. Ele vai falar para os que são virgens. O virgem aqui, literalmente, é o que nunca teve uma relação sexual. No versículo 26, a palavra de Deus afirma: é bom para o homem estar assim, e é bom para a mulher estar assim. Assim como? Sem relação. É bom que esteja assim. Mas por que a palavra de Deus está dizendo que é bom que esteja assim? Por quê? Porque quando você está num outro estado, que é o estado da relação sexual, você vai sofrer muitas tribulações na sua carne. É o que diz o texto sagrado. Só que a gente sabe que é bem verdade que a grande maioria das pessoas não consegue ficar virgens a vida toda. É verdade ou não é? Para essas pessoas, o que a palavra de Deus aconselha? Se case. Se é que você está aí, vou usar uma expressão nossa, subindo pelas paredes, case, meu irmão. Se é que você está por aí, pegando um, pegando outro, case. É melhor casar do que ficar ardendo em paixões. Paulo diz que é bom permanecer virgem para que não sofra tribulações na carne. O que não tem tribulação na sua carne se poupa de muitos problemas e de muitos sentimentos que não provém do Senhor. Amém? O fato, meu irmão, é que o solteiro, ele foi designado para cuidar das coisas de Deus. O solteiro tem tempo para pregar o evangelho, para sair, para anunciar as boas novas, para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. O solteiro tem tempo para dedicar a sua vida ao Senhor. E o casado?
dedica-se à sua família. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? É só isso. Diga para o seu vizinho: está vendo? Nem doeu. Nem doeu. É só isso. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Amor sacrificial. Amor que se sacrifica. Esposas, estejam sujeitas ao seu próprio marido, como a igreja está a Cristo. Se nós compreendemos esses princípios, irmãos, a gente vive bem. Se a gente entender esses princípios, a gente vive bem. Nesse mundo nós sofremos muitas tentações. E o diabo, quando ele quer destruir a vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele mexe é com a família. Porque se te separa da tua família, automaticamente está te separando do Senhor. Mas eu quero crer e quero profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Essa igreja será uma igreja de famílias saudáveis para a glória de Deus. Nós vamos voltar, irmãos, a ter a alegria de fazer casamento de pessoas virgens. Pastor, mas eu não casei virgem e nem por isso a minha vida deixa de ser abençoada. Amém, querido, porque Deus restaura tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os seus filhos vão casar virgens. Eles vão entender a pureza do Evangelho na vida deles e na sexualidade. Eu quero declarar que Satanás ele não vai distorcer a sexualidade dos seus filhos em nome de Jesus. O diabo não vai entrar nessa geração. Sabe por quê? Porque eles estão dentro da arca. Eles estão guardados pelo Evangelho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar no teu coração, tu comerás o melhor dessa terra. Nós precisamos fazer o que disse Davi: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Declare: minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és o Senhor, meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Coloque a sua mão no seu coração. Nos ajuda, Senhor. A sua palavra
ela é assim, ela nos confronta mesmo. Sua palavra nos mostra qual é a sua vontade, não a nossa. E essa vontade precisa ser estabelecida na terra, como ela é feita no céu. Mas Deus, a nossa natureza é caída. Nós sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes não conseguimos. A minha oração nesse momento, junto com o teu povo, Pai, é que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós consigamos, ó Deus, alcançar as tuas expectativas. Senhor, sua palavra diz que o nosso adversário, o diabo, ele está bramando ao nosso derredor como leão, buscando uma brecha para que ele possa tragar. E Pai, nós temos visto tantos irmãos nossos e tantos escândalos aí na televisão, Senhor, de irmãos nossos na fé que não vigiaram e que Satanás entrou, destroçou e destruiu. Mas Deus, o Senhor sabe que eu tenho cumprido a minha missão nessa igreja. O Senhor sabe que eu tenho pregado mensagens impopulares, mensagens, ó Deus, que não atraem pessoas, mas nós decidimos que iríamos expor a Tua palavra, porque a Tua palavra que é remédio para a nossa vida. A Tua palavra é que nos separa do pecado. A Tua palavra, Deus, é que abre os nossos olhos para que nós conheçamos a verdade. E a Sua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, nessa oração eu quero dizer para ti, Satanás, que tu não vai destruir a família do povo de Deus nessa igreja, porque essa igreja tem ouvido o Evangelho, e o Evangelho é o antídoto, é o escudo contra os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o teu povo, Deus. Guarda esse solteiro que está orando a Deus, pedindo para que o Senhor prepare alguém em nome de Jesus. Guarda esse coração, ó Deus. Guarda essa moça, ó Deus, de novas desilusões amorosas em nome de Jesus. A esse marido e a essa esposa, guarda esse casamento. Senhor, nós não aceitamos nenhuma intervenção maligna ou de alguém enviado pelo maligno para destruir esse casamento. O coração desse homem e o coração dessa mulher estarão blindados no Senhor. E o fruto de tudo isso é que os filhos vão crescer saudavelmente, vão se desenvolver saudavelmente, e Senhor, serão grandemente abençoados para a glória de Deus. É o que nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. De pé mesmo, queridos, nós estamos encerrando. Escute. O Senhor colocou no meu coração o que Ele tem colocado desde o início que eu cheguei nessa igreja. Nós decidimos que quando eu assumi essa igreja, nós não iríamos brincar com o Evangelho. Nós não iríamos brincar de fazer entretenimento gospel para pessoas. Nós temos exposto a Bíblia, nós temos ensinado a Bíblia. E sabe o que tem acontecido? A igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo. Resultado de que a gente não precisa misturar o Evangelho com mais nada. O Evangelho é quem atrai os corações que desejam reconciliação com o seu Deus. Eu sei que essas mensagens que eu tenho pregado nas quintas-feiras são mensagens impopulares, são mensagens que não fazem coceguinhas na alma de ninguém, mas elas são mensagens que a gente sai daquelas portas e ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, ó. E quando vem qualquer tipo de tentação, a primeira coisa que o Espírito de Deus lembra para a gente:
Vai me enganar não, Satanás. Eu ouvi a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, querido, não se embarace com outra coisa que não seja o Evangelho. Não deixe o Evangelho. Quanto mais você aprender da palavra de Deus, mais a sua vida vai ser edificada e a sua casa vai ser bem sucedida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que sobre ti, querido, o Senhor levante o rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Quem aqui assiste o YouTube? Quem assiste e gosta de assistir o YouTube? Inscreve-se no canal da igreja, irmãos, porque para que a gente possa transmitir ao vivo, a gente tem que ter 1000 inscritos. Nós hoje devemos ter perto dos 200. A gente precisa aumentar. Então inscreve-se no canal. Qual é o nome do canal? Igreja da Cidade. Igreja da Cidade. Tá certo? Lá vai ter uma outra igreja da cidade que fica em São Paulo, mas você vai escrever na igreja da cidade que fica em Fortaleza. Tá bom? Sábado agora tem culto de jovens e o nosso Instagram é @Igreja da Cidade Oficial. Não é isso? E o meu Instagram? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, e a igreja diga!